Muito boa tarde. Hoje é dia 12 de junho, 16h30. E hoje a gente tem mais uma live surpresa, né? Que eu convidei uma pessoa que faz parte da minha comunidade Consciência do Ser, a Patrícia de França, para ela estar aqui com a gente hoje, para contar um pouquinho da sua experiência, porque o tema de hoje é a experiência de uma pessoa adotada em tomar o pai. Patrícia é adotada e através dos exercícios sistêmicos que eu passo ali semanalmente, ela teve uma experiência muito enriquecedora e aí eu convidei ela para contar essa história aqui pra gente debater um pouquinho sobre esse tema, né? A importância aí de tomar o pai ou a mãe, mesmo a gente sendo adotado. Então, Patrícia, só pedir para entrar, que eu já vi que você tá aqui já, tá? Você só pedir aí para entrar e já vou te colocar aqui na nossa live. Cadê você? Aqui. Entrar. A gente fez um Zoom com o pessoal da comunidade da Quinta, e aí esse bate-papo com eles. Deixa eu só virar a câmera aqui. Esse bate-papo com eles, Patrícia trouxe aí esse feedback, e aí eu a convidei para estar aqui com a gente hoje. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Andréia. É um prazer estar aqui com você, compartilhando um pouquinho dessa história. Ai, muito obrigada eu, né? E todos nós que estamos aqui, e todos que vão ouvir essa live, porque você vai estar contribuindo com a vida de muita gente, né? Esclarecer um pouquinho, trazendo um pouco de luz para o caminho, trazendo, né, o seu caminho, que às vezes pode ser o caminho de muitos. Conta aí pra gente um pouquinho, Paty, conta aí. Então, eu sou adotada desde bebezinha. Meus pais me adotaram com 3 anos. Eu sou a primeira deles, mas minha mãe teve abortos, né? Não consegui engravidar e me adotou. E daí tem um biológico, que é o do meio, e o mais novo também é adotivo. E a adoção, assim, para mim sempre foi algo muito esclarecedor da minha vida. A família inteira sempre me assumiu muito como fazendo parte da família, né? E quando a constelação chegou para mim, que tinha essa questão de você olhar para os pais biológicos, para minha mãe foi uma coisa mais natural, mas para meu pai realmente foi bem desafiador, sabe? Me conta primeiro um pouquinho então da mãe. Por que que foi mais natural? Você conheceu a sua mãe? Não, Ou eles me nem adotaram, eu tinha 3 dias? não, 3 dias, aham. Tá? Eu nunca soube. Só que assim, desde sempre eles me contaram que eu era adotiva. E acho que por medo de alguém querer me ferir por causa disso, isso foi uma coisa assim que eu nem lembro como eles me contaram, eu lembro de sempre saber. E quando eu comecei a crescer, que as pessoas vinham me questionar, mas e a tua mãe? Você não tem vontade de conhecer a tua mãe? E desde pequena eu sempre tive uma resposta muito certa sobre isso. Eu dizia assim, a minha mãe é um anjo que veio me trazer para os meus pais. E para mim isso era suficiente, assim. E eu cresci, até hoje eu falo muito isso, sabe? Eu sempre tive um sentimento por ela muito bonito. Acredito eu que tenha sido o sentimento que eu recebi enquanto ela estava grávida. Então, com ela foi mais fácil esse processo, mas a constelação, a primeira vez que eu fiz que ela apareceu, eu tive curiosidade de saber se eu tinha alguma coisa dela. E com meu pai, não. Com meu pai foi muito difícil, porque era uma pessoa que eu não tinha sentimento nenhum, não tinha raiva, não tenho mágoa, nada. E aí acho que às vezes é pior você partir do nada, Sim. né? Porque quando você sente raiva, você transforma esse sentimento. Uhum. E você construir um sentimento do nada é um pouco mais difícil para alguém que você nem até então nem tinha olhado, né? Tá. E olha aqui, gente, olha que lindo o que a Patrícia está trazendo para a gente. Eu fiz não sei se você viu, Paty, eu sei que você me segue, né? Mas na sexta-feira eu fiz uma provocação aqui, no meu Instagram, nos meus stories. Porque eu fiz uma live há pouco tempo sobre abortos, né? E eu vejo constantemente, chegam pessoas no meu campo, né? Obviamente, né? Que muitas. E a gente percebe isso que é mais comum do que a gente imagina.
chega muita gente falando assim, minha mãe pensou em me abortar. E só da mãe ter pensado essa hipótese, a pessoa já se sente rejeitada, já traz traumas, já se sente, né, não querida, não quista, excluída. Tem várias questões aí. E aí até, né, foi uma abordagem que eu fiz ali, um pouco provocativa, porque eu falei assim, a gente luta tanto pelos direitos das mulheres poderem ser quem são, o direito do corpo, mas na hora que a gente fica sabendo que a mamãe pensou em nos abortar, a gente entra em crise existencial. Ou seja, que dono desse corpo sou eu, né? Então, para ver o quanto a vida é importante, porque eu fui uma adepta à legalização do aborto e nem questiono se deve ou não ser legalizado, não é essa a questão. Mas hoje, como constelador, eu consigo compreender, né, o quanto um aborto pode causar maiores danos do que o não, né? Porque com você foi exatamente o que hoje a gente traz na constelação, que é o quê? Você simplesmente tomou a mamãe desde a barriguinha, talvez é o que você falou, André, talvez seja pela forma que ela passou o sentimento dela para mim, que foi um anjo, né, que me teve para dar para os meus pais. Olha que visão maravilhosa, né? De não se sentir excluída, de não se sentir rejeitada, de não se sentir não amada. Porque o ato de doar o filho também é um ato de amor. A gente não sabe o que a mamãe passou naquele momento, o que ela vivia, as condições que ela tinha, porque provavelmente não tinha condições, né? Normalmente, né, uma das maiores, né, hipóteses aí é que mamãe não tinha condições nenhuma, era muito jovem. A gente não sabe a história dessa moça, dessa mulher. E quem somos nós para julgar essa mãe? Dar um filho é um ato de amor. É um ato de amor. E é isso que a Patrícia está mostrando para gente, que ela sentiu e sente até hoje. E por que Patrícia sente mais da mamãe do que do papai? Pelo óbvio, né? Aquela velha frase, né, Patrícia? Não sei se você já ouviu isso, mas o pai geralmente só se torna pai depois que a mulher dá a luz. Uhum. Né? Os homens falam isso, eles só sentem mesmo, né, aquele amor. Geralmente, eles sentem um amor explodir dentro deles quando eles pegam o filho no braço pela primeira vez. Que é super Verdade. normal, gente. É a gente que muda o corpo, é a gente que altera os hormônios, é a gente que gesta ali, a gente que se alimenta para o nosso filho. São várias questões que só a gente passa. O homem não tem a mínima ideia do que é. E nunca vai ter, né? Não dá nem para eles tentarem se colocar no nosso lugar, porque é impossível. Só a gente sabe o que a gente, né, passa ali durante uma gestação. E o Então, vínculo que a gente fala. gera também, né, Andréia? O vínculo que a gente gera com o filho também, né? É, Desculpa te interromper um pouquinho. Tá, mas tá me estou te ouvindo? ouvindo. Estou te ouvindo super bem. Pode falar. E os meus primeiros laços biológicos e sanguíneos foi quando eu tive os meus filhos, né? E daí parece que as coisas vão começando a fazer um pouco mais sentido na vida da gente, clareando mais, sabe? Essa questão que você falou aí de pensar em abortar, quando eu engravidei da minha filha, foi uma gravidez surpresa, eu tive essa sensação, eu acho que eu vou abortar, e ela teve esse sentimento que foi desapontar depois dos 18 anos. E hoje ela já faz constelação, a gente trabalhou bastante isso e a gente voltou a tomar uma relação bem bonita que a gente sempre teve, sabe? Então eu acredito muito nessa questão do sentimento desde a vida intrauterina. Sim. E tem mesmo, sabe, Patrícia? É normal. A gente sente tudo, né? Desde do momento da concepção, sabe? Eu acho que até antes, é que a gente não vai ter como provar isso, né? Mas eu acho que, assim, dentro da visão sistêmica, a gente diz que nada é por acaso. Tudo acontece como tem de acontecer. Então, quando você fala, mamãe foi um anjo, né? Que me concebeu para minha família adotiva, é porque tinha que ser assim por alguma razão que a gente desconhece. Que é muito maior que nós. E outra coisa que eu também falo é que a gente sabia que era assim, né?
que a gente escolheu nosso pai, nossa mãe e sabíamos os desafios que íamos passar. Por alguma razão maior, mais uma vez, que eu não sei te explicar. Que a gente talvez entenda quando a gente partir daqui para nossa casa. Então, assim, essa parte é linda. Agora vamos ao que. Não, vamos ao pai. O pai aqui. Então, eu quis trazer a mãe, gente, porque ela já tinha falado isso, no nosso Zoom da comunidade na quinta-feira passada. E aí eu queria mostrar as diferenças mesmo. Porque quando ela fala, existe uma ligação muito forte entre a mãe e o filho, sim, porque é a gente que gera. E essa ligação é um pedaço de nós, literalmente. Mas da constelação também somos 50% nosso pai, porque sem aquele esperma não estaríamos aqui. Então, não é só a mãe, né? E aí até brinco, não somos filhos de chocadeira. Uhum. Né? Uma frase muito antiga também. Mas a gente é filho de um pai e de uma mãe biológicos. E sem eles, nós não existiríamos. Por isso que eu sempre fico aqui batendo nessa tecla, né? De honrar os pais, honrar os pais, honrar os pais biológicos. Os pais adotivos têm sua importância? Sim. Mas a gente fala deles daqui a pouco. Paty, conta do... Ô, Jana, eu acho que é Então, o mesmo que tá falhando, querida. Por aqui tá tudo bem. Para mim tá bom. Para você tá bom, para Patrícia? Você tá me mim tá ouvindo? bom também. Aham. Então tá, Jana, acho que é com você mesmo, querida. Me fala. Então, o pai foi mais difícil, assim, por eu já não ter esse sentimento nenhum, assim, para mim era, eu sabia que existia, porque a gente sabe que para se ter, né, uma vida precisa de um pai e de uma mãe, mas e aí quando eu vim, comecei a fazer, vai para 3 anos que eu estou nesse autoconhecimento e que ele se apresentou e eu tive que fazer os exercícios de perdoar, né, os exercícios sistêmicos, eu fazia por fazer, não fazia e sentia alguma coisa, né? Mas eu fazia. Posso fazer um parênteses aí na sua fala? Pode. Aí é o nosso maior erro, Paty. O perdão. Lembra, não existe perdão em constelação familiar, diante dos Uhum. nossos pais, principalmente. Por quê? Se eu não posso julgá-los, eu não tenho que perdoá-los. Eu sei que é muito difícil para a maioria daqui que nunca constelou, não entende muito de constelação, entender essa parte. A questão é, papai e mamãe, dentro da consciência deles, dentro do tempo deles, fizeram o melhor que puderam. Ponto. Vamos supor que é muito comum também. Quantos anos você. Eu não vou te perguntar a sua idade. Não, pode perguntar, não tem problema nenhum com idade e tal. A nossa geração, uma geração anterior, até a geração anterior à minha, a gente vem de uma época mais conservadora do que hoje, certo? Certo. A gente não sabe o que a sua mãe passou. E essa mãe pode ter engravidado de uma pessoa, X, um homem X, Y, Z, que ele nem saiba que poderia ter, que era pai, que ia ser pai, que ela estava grávida, entende? Uhum. Quantas famílias não tiram os filhos do local de onde moram, as mulheres, né, quando engravidavam e levavam para outro lugar, fazendas, cidades, para que as pessoas não soubessem e doavam essa criança. Isso era muito comum antigamente. Então, assim, então, principalmente no seu quesito, né, pai e mãe. Como a gente não tem ideia do motivo, da forma que foi, a gente só tem que ter uma compreensão genuína no nosso coração de que foi como tinha de ser. E que, querendo ou não, se eu sobrevivi, se eu estou aqui, né, que é o seu caso, linda, professora de educação física, personal trainer, uma mulher incrível, foi graças a essa jornada que você passou até aqui. E você sobreviveu. O Bert sempre diz isso. Se sobrevivemos, recebemos o suficiente. Uhum. Isso basta. Verdade. Porque ele falava que o maior bem que temos é a vida. O que vem depois dela é secundário. Então, só fazendo esse parênteses, Paty, desculpa te interromper também, Não, mas porque o falar de perdão é algo realmente muito difícil. Quando eu perdoo, eu estou me colocando maior que o outro. Eu estou dizendo para o outro assim, eu sou tão boa que eu te perdoo. E quando eu peço perdão ao outro, eu estou jogando a responsabilidade para o outro de me perdoar. E, na verdade, aqui o que interessa? Né? Na verdade, no cerne de uma questão.
Eu sinto muito se eu te magoei, eu sinto muito se eu te ofendi, eu sinto muito se eu fiz algum mal a você. Eu não tive intenção. Eu sinto muito. Ponto. Você está assumindo para você a sua responsabilidade. Com o nosso pai, com a nossa mãe, seja a história que for, porque também temos histórias muito tristes e muito difíceis relacionadas aos nossos pais, a gente deixa com eles a responsabilidade deles sobre os atos deles. Entende? É deles essa responsabilidade. E eu deixo ali, sem julgamento. Eles fizeram o melhor que puderam, dentro daquilo que eles conheciam, dentro de um sistema, porque muitas vezes o sistema nos empurra a fazer coisas que não queremos fazer, e é mais forte que nós, né? E aí as pessoas falam, ah, mas, bom, quantos de nós não podemos comer um doce e vamos lá e comemos? E a gente não consegue dizer não a um doce, né? Ou quantas de nós temos que praticar uma atividade física e, ah, não, mas hoje não. É aquela coisa, né? Então, assim, é difícil a gente, às vezes, tomar uma atitude diferente do que o nosso hábito. E a outra coisa, então, num sistema, então, é muito mais difícil. Porque, às vezes, o sistema nos empurra a fazer coisas que realmente não queremos pela força do sistema. Então, talvez a viradinha de chave estava aí, ó. De sair do perdoar para um outro lugar de aceitação. Né? Porque é uma aceitação genuína do que foi como foi. Mas volta lá. Continua aí com o pai. E foi exatamente esse ponto mesmo que você acabou de falar, dessa chavezinha, que quando eu comecei a fazer parte da comunidade, e daí eu fiz os 7 dias da mãe, fui fazer os 7 dias do pai. E no primeiro dia, você fala, sinta o que isso vai ressoar dentro de você, né? E foi aí que eu acho que abriu, porque ali pela primeira vez na minha vida, eu tive alguma emoção, algum sentimento por esse homem. E ali eu comecei a olhá-lo como fazendo parte do meu sistema, e comecei a gerar algo por ele, né? E nesse primeiro momento, assim, que eu posso falar é gratidão, que eu sei que eu tenho essa consciência da gratidão, mas foi uma palavrinha que você falou ali naquele exercício que me tocou e parece que ressoava dentro de mim, assim, sabe? Eu me arrepiei, aquilo me fez tanto sentido, eu me emocionei pela primeira vez. Aí eu falei, opa, tô começando a me abrir para ele também, né? E isso é muito bom, é muito bom. Esse processo todo de autoconhecimento, de você saber do seu lugar. Talvez eu tivesse um pouquinho de resistência em relação a ele, porque eu tinha uma relação com meu pai muito grande, a gente era um relacionamento de alma, eu e O meu pai pai. adotivo. Meu pai adotivo, aham. Tá. Então, de repente, essa questão do tipo, ai, mas como assim? Eu vou colocar o meu pai que nunca me viu, né? Hã? Inconscientemente, pode ter sido isso Como se também. estivesse traindo, né? O papai É, adotivo, né? exatamente. Então, assim, há N possibilidades, que a gente também isso acaba nem vindo ao caso, mas podia ser uma resistência minha inconsciente também. Uhum. E hoje eu vejo que eu sou uma privilegiada, né? Eu tenho 2 pais, 2 mães. Muito bom, Paty, é isso mesmo, né? E, gente, o que a Paty está trazendo também é muito comum, né? No sentido, quando a gente é adotado, às vezes a gente tem um amor tão grande pelos nossos pais adotivos, né? Como a Paty teve muita sorte, né? Desse pai e dessa mãe serem tão amorosos e cuidadores aí, que a gente entra numa culpa, né? Como assim? E às vezes, até na hora de fazer exercícios, a gente não consegue visualizar o pai e a mãe biológicos, né? Até porque a gente não conheceu. Então eu sempre falo assim: ah, você não conheceu seus pais? Imagine uma silhueta de luz, né? De cada lado, uma estrelinha, algo que represente, não os pais adotivos. Os pais adotivos ficam em outro lugar. E as pessoas têm mesmo essa dificuldade, né? Porque existe tanto amor, tanto cuidado, que a referência que vem muitas vezes é o pai adotivo. Até pessoas que tiveram pais presentes por um período de tempo curto, como 2, 3, 5 anos de idade ali, e depois vem um padrasto, às vezes a afinidade com o padrasto era tão grande que elas também têm dificuldade, né, de fazer essa transferência mesmo, de olhar para esse pai biológico, para essa mãe biológica. Só que assim, Paty, quero trazer aqui para mim, para todo mundo, o quanto os pais adotivos são fundamentais, né?
eles passam a fazer parte do nosso sistema também quando eles cuidam de nós. Porque sem eles, né, aquilo que eu te falei, ali agora há pouco, né, que eu falei para todo mundo aqui. Sem eles, você também não estaria aqui. Você precisa de um cuidado para crescer, para evoluir, né? A gente precisa ali, até uma certa idade, certos cuidados. E foram os pais adotivos que fizeram isso por você. Então, eles também têm um lugar de honra. Eles também têm um lugar no coração. Eles também têm que serem honrados e a gente tem que agradecer genuinamente a colaboração desse casal, né? Independente também de qualquer história. É que você teve muita sorte, né? Mas nem todos têm essa sorte. Existem muitos problemas em vidas de pessoas adotadas com pais adotivos. Mas mas muitos dos problemas que a gente percebe nessas questões são quando os pais adotivos não dão acesso aos pais biológicos. E o que é dar acesso? É ser verdadeiro. Você é uma menina adotada. A gente ama você, né? E não falar mal dos pais biológicos, porque isso também traz um peso para a criança adotada. Então, assim, é uma aceitação de como é, também em relação àqueles pais biológicos da criança. É honrá-los, o lugar deles e agradecer que sem eles, é exatamente o seu pensamento. Sem eles, você não estaria ali sendo cuidada por esse casal. Então, assim, quando você fala, minha mãe foi um anjo que veio trazer, né, eu para os meus pais adotivos, é perfeito. E eu tenho certeza que a sua mãe adotiva pensa relativamente igual. Tem uma história minha de criança, eu tinha uns 5 anos, foi quando meu irmão biológico nasceu, né? Aí aquela coisa, estava indo para a escola pela primeira vez e tive uma crise, né? Tive uma crise só em relação à adoção. Foi com 5 anos. E eu cheguei em casa calada, eu era muito faladeira, e meu pai, ué, o que você tem? Não tenho nada. O que você tem? Porque meu irmão tinha nascido de cesárea e eu não sabia como é que eu tinha nascido, porque eu sabia que eu era adotiva. E aí ele foi, se abaixou, olhou olho no olho e falou, não, você não tá legal, me fala o que você tem. Daí eu peguei e falei, o Tom, eu sei como o Tom nasceu, ele nasceu da barriga da mãe, e eu não sei. Ele me deu uma resposta, André, que nunca mais eu tive problema nenhum com esse assunto. Ele falou assim, olha, o teu irmão eu esperei 9 meses na barriga da tua mãe. Você eu esperei a vida inteira dentro do meu coração. Eu nunca mais perguntei nada. Coração pro seu pai! Coração pro seu Aquilo até hoje, assim, eu lembro como se fosse pai! ontem, assim, Eu sabe? Então emocionei, eu tive momentos muito marcantes dentro desse processo inteiro, sabe? Que lindo, Patrícia. Muito linda essa história. Gente, olha isso, né? Só amor. E é o que a gente sempre prega aqui com a constelação. Só o amor nos salva. Só o amor nos cura. Então, assim, não tem raiva, não tem rancor. Oi, Nathalie, tudo bom? Não tem raiva, não tem rancor, não tem, né, se sentir traumatizado, excluída. Foi Não. como foi. E ela aproveitou cada momento com esse pai adotivo, com essa mãe adotiva, sentindo esse amor da mãe à distância, compreendendo toda essa situação para poder seguir. Porque assim, pá, a importância aí de tomar o pai, né, que eu fiz já uma live sobre o tema, é fundamental, né? Até para sua vida fluir um pouco mais. Porque você recebeu o amor suficiente dos pais adotivos. Você recebeu mais que o suficiente para chegar onde chegou. E você chegou muito longe. Agora, tomar esse pai, essa mãe no coração é o que vão fazer a sua vida fluir. É o que vão fazer sua vida prosperar. É o que vai fazer aí sua vida florescer mesmo. Que eu sempre fico falando isso para vocês. Canso de falar aqui de várias formas. Sem o pai, né? E até você me trouxe assim, André, vai ser boa live porque eu quero aprender a me mostrar mais, eu quero fazer lives, né? E essa coragem de se mostrar, essa coragem de, né, de determinação, eu vou fazer live, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, vem do pai. Porque o pai é o que abre as portas para o mundo. Então a mãe é a vida como um todo. Mãe é vida, porque é a mãe que gestou, mãe que gerou ali e que pariu. Não tem jeito. É ali, ó, veio da gente, nasceu da nossa barriga.
Então a mãe é essa gestão como um todo, é a vida, mas o pai é o mundo. Por isso que eu falo, é um café com leite que não tem como separar, 50% cada um. E o pai é aquele que vai abrir as portas para o mundo, que representa isso. Não necessariamente eles têm que ter sido presente. Isso é muito importante dizer. Você tem total condições de tomar esse pai no coração, como você tomou ali com os exercícios que eu passei, né? Para que você sinta força para seguir. Porque a hora que você toma a força desse pai, com o amor que você tem do pai adotivo e da mãe adotiva, não tem por que não ir. Né? Você tem um grauzinho a mais de sorte aí nessa questão de ter esse pai e essa mãe adotivos, e muitos não têm. Mas, mesmo a gente não tendo, a gente é capaz de ter essa força. E a força do pai, ela é foco, determinação, coragem. Que eu falo, com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Então, são vários pontos que a nossa vida vai se ajustando quando eu tomo esse pai e essa mãe integrais dentro do meu coração. Gente, é do coração, é sair, é entender, né? Patrícia entendeu que ela tinha que tomar o pai, mas não sabia muito bem, né? A mãe era mais fácil. Até que veio uma chavinha ali de um exercício que desceu do mental para o coração, que é o sentir. Por isso que no meu exercício, Paty, eu falo, sinta no corpo. É. Sinta. Porque a hora que você se abre para sentir, é como se você abrisse aqui seu cardíaco e falasse, tá bom, deixa eu sentir isso. Você abre seu campo, você permite entrar esse amor dentro de você. Porque quando esse campo morfogenético de informações, as informações estão aqui. A gente não tem como separar, mas a gente bloqueia muitas vezes de sentir. Então, quando eu, né, trago no exercício, abra, sinta, permita-se, né? Permita-se. Aí, quando você está pronta, você abre. E aí, amor, quando abriu, você vai ver as mudanças agora de diante. Vão ser muito. Mas, assim, exercício sempre retorna, Sempre. porque, assim, é um exercício constante. A gente tem que exercitar, tomar, né? Eu falo lá no exercício da água, tomar Água. banho todo dia, 3 vezes por dia, o dia inteiro. Eu ensino vários tipos de exercício com a água, porque é importante tomar pai e mãe todo dia. E lembrando mais uma, gente, tomar pai e mãe. Tem umas frases da constelação que são super mal interpretadas. Tomar a vida dos pais, esse é o essencial. Quando a gente fala tomar a vida dos pais, as pessoas pensam assim, mas eu vou tomar a vida dos meus pais. Não, você vai tomar a vida que eles te deram, que ficou lá parada, que você nunca tomou. Você só saiu de lá sem a vida que eles te deram. Saíram de lá só com o corpinho. E aí saíram reclamando a vida inteira. Porque meu pai, porque minha mãe, porque meu pai, porque minha mãe. E não toma a vida como ela foi apresentada. Então, o grande lance aqui é tomar a vida como ela foi apresentada, sem julgamentos. Aí eu tenho força de seguir. Tomar pai e mãe todos os dias é isso, é tomar a força e o amor. Tomar a vida que eles me deram todos os dias. Então, quanto mais eu tomo essa força, mais força eu tenho para seguir meu destino. É basicamente isso. Não é uma coisa simples. É um trabalho constante. Orar e vigiar todos os dias. Por isso criei uma comunidade, né, que é uma comunidade que traz sustentação para o nosso campo, em todas as vertentes, não só a vertente da constelação familiar. A gente traz sustentação em vários campos energéticos. Como você está? Você está gostando, Paty, da comunidade? Eu tô amando, tô amando. Daí falei para você, né, até no Zoom lá que eu tinha dado de presente para minha filha, para ela também tem sido assim. Ela fez, eu falei, ela está sendo muito mais disciplinada nos exercícios do que eu. E tem assim, ela está naquele momento terminando faculdade, aquela loucura. Isso tem feito muito bem para ela, sabe? Para Essa questão de ser ver centrada. os pais, ver os pais de uma maneira diferente. Ela teve essa questão do pertencimento, ela entender que a gente pertence também ao núcleo biológico foi muito difícil, porque a gente acaba pensando em sentimento, né?
em afeto. A gente acha que honrar tem a ver com afeto, em você abrir seu coração tem a ver com afeto. Eu acho que isso é só uma porta para você criar bons sentimentos, né, em relação a eles. As pessoas, como você mesmo fala, que nos deram nosso maior bem, né, que é a vida. Porque Então, isso para mim fez. até ela não existiria, né? É, exatamente. Você não existiria e sem eles, ela também não existiria. Não existiria, mas para ela foi bem difícil essa questão de entender isso. E ela teve essa resistência pelos avós. O meu pai ela não conheceu, porque meu pai faleceu, eu tinha 17 anos, mas a minha mãe ela convive até hoje. Minha mãe é assim, ela que fala assim, a minha avó é tudo, né, na minha vida, e para ela era muito difícil incluir esses avós biológicos. E ela disse assim, mas eu não conheço. Eu falei, mas você não precisa conhecer. Então, fazer parte dessa comunidade, ela assistia as tuas lives, começou a esclarecer muita coisa para ela. Ela começou a se pôr no lugar de filha, porque ela era meio minha mãe. Ela se pôs no lugar de minha mãe, queria mandar na minha vida. Então, hoje a gente conseguiu. Até ela não aceitava meu namorado, que já está há 4 anos comigo. Ontem foi a primeira vez que ela voltou a falar, que a gente teve uma ligação bem legal. A gente saiu, almoçou tudo junto, ela conversou com ele, sabe? Graças à ajuda dos exercícios da comunidade, assim, sabe? Então, não sei se você tem dimensão do que você criou, né? Eu posso falar por estar usufruindo desses benefícios, assim, são coisas que só a gente que está ali está vivenciando cada processo e vendo cada evolução para saber a preciosidade que é ter você na vida da gente. Ó, Não é tietagem nem nada, sou tua fã, mas acho que antes de ser fã, essa questão tem gente que tem preço, tem gente que tem valor, você tem valor. E você nos agrega valor. nossa, Paty, obrigada. Nossa, obrigada de todo o meu coração. Eu faço com muito amor, né? Ó, o Nino falou lá que ele assina embaixo Ô, também, Nino, viu? querido, obrigada. Nino também está na comunidade, já constelou comigo. Se tornou aí um companheiro de redes sociais. E, gente, é isso, né? Acho que a gente passou a mensagem. A comunidade Consciência do Ser foi criada nesse intuito de ajudar o máximo de pessoas que a gente conseguir, porque a gente vê atendimentos individuais nos limita, mas assim, eu sempre deixo claro, a comunidade, ela traz exercícios sistêmicos semanais e ela traz mais 8 terapeutas que estão nos ajudando ali, né, trazendo terapias vibracionais, terapias energéticas, alinhamento de chakras, tudo que você, reiki, radiestesia, a gente traz de tudo um pouco de enneagrama, de PNL, comunicação não violenta, desenvolvimento pessoal e muito mais que eu nem vou conseguir elencar aqui. A gente está construindo essa comunidade juntos, né? São 8 pessoas, acho que 9 no total, construindo isso, né? Para que chegue ao máximo de número de pessoas possível num preço muito, muito acessível. Né? Hoje, no ano de 2023, porque aí as pessoas escutam essa live daqui 10 anos e me cobram o preço daquela época, né? Mas hoje, em 2023, está por R$ 29,90 mensal e R$ 19,90 anual. Então, uma coisa assim, acessível a qualquer pessoa. Quem já constelou, quem não constelou, qualquer pessoa pode ter acesso. A única coisa que eu peço é igual a Patrícia fez para a filha dela, por exemplo. Ah, vou fazer para minha filha. Pergunta para a filha se quer. Posso pôr seu nome lá? Por quê? Porque eu preciso de nome, data de nascimento, para colocar numa lista de terapeutas que enviam essas terapias à distância. Eu envio Tamiana, eu envio exercício, tem várias coisas aí nessa comunidade. E a gente vai mantendo aí a nossa energia em ordem, né? Porque eu falo assim, não adianta só constelar, a gente precisa manter o nosso campo em ordem, nosso campo forte. E não é fácil, todos nós temos as nossas questões, temos o nosso dia a dia, nosso trabalho, nossa vida. Então, assim, a gente precisa hoje, principalmente no momento que vivemos no planeta, de uma sustentação energética aí, para a gente conseguir caminhar um pouquinho mais leve, um pouquinho mais fácil. Então, esse é um convite aí para vocês conhecerem a nossa comunidade, fazerem parte também, junto com a Patrícia e com todos os outros que estão ali. Paty, eu nem sei como te agradecer, foi uma honra ter você aqui com a gente. Você é maravilhosa. Por favor, comece a fazer suas lives falando sobre o seu trabalho, que eu tenho certeza que você vai conquistar aí muita gente, viu? Se tiver alguma coisa além para falar,
antes da gente finalizar. Só agradecer a oportunidade, eu que fiquei honrada de estar fazendo parte, né? Muito engraçado a gente admirar tanto uma pessoa e um trabalho, e de repente a vida nos traz essas gratas surpresas de estar podendo participar dessa live, que, nossa, foi maravilhosa. Só tenho a agradecer a todos os ensinamentos e a tudo que você tem contribuído, e sempre que precisar a gente está aqui. Vou fazer as lives, sim, vou voltar Ai, a fazer. Só tô conseguindo encaixar os meus horários assim também mais para fácil. poder voltar com vocês. Põe como meta, põe na agenda e faz. Ó, só uma Faço. pergunta antes da gente desligar. André, o Enneagrama, há algum aplicativo ou esses aplicativos? Olha, eu vou dar uma sugestão sobre o Enneagrama, né? Existe um aplicativo que é do Nicolai Cursino, que é Enneagrama para Líderes. Mas nem sempre ele funciona em todos os tipos de celulares. Às vezes ele funciona nos iPhones, às vezes ele funciona, eu não sei, eu já passei isso para eles, que tá esse probleminha. Mas, anyway, eu vou pôr, ó, anotem aí, @Enneasistêmico, @Enea, ENEA, sistêmico, tudo junto. Esse é um Instagram que eu tenho com algumas publicações da Sociedade Brasileira de Enneagrama, da qual eu faço parte, tá? Eu fiz reposts da sociedade, dos nossos colegas de lá, trazendo ali os 9 tipos, os 9 raios. Não tem muitas postagens, não, tá? Até tá paradinha há um tempo, porque ali é um projeto novo que eu tenho, que ainda não tive tempo de dar andamento. Eu e a Fernanda vamos fazer um curso de Enneagrama com constelação, mas ainda estamos terminando aí de configurar. Ali, vocês leiam tudo sobre os 9 tipos. Isso, obrigada, Nino. O Nino escreveu aí, ó, Enneia sistêmico. Escrevam, leiam ali tudo sobre tudo que está lá, sobre os 9 tipos. São 9 tipos, tá? Depois tem os subtipos, depois tem os instintos. Ali vocês vão conseguir começar a se identificar. Dentro da comunidade, a gente tem ali 3 pessoas que são Master em Enneagrama junto comigo, né? Para que elas estão começando a trilhar a trilha do Enneagrama dentro da comunidade, onde a gente vai trazendo passo a passo para você se autoconhecer. E o Enneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento sensacional. Mas olha, sem a base, que é o sistema em ordem, as outras terapias vão até a página 2. Enquanto eu não honro o meu sistema de origem e me curvo a ele e mudo minha postura diante dele, as coisas vão até a página 2. E para quem já leu meus e-books sabe disso. Eu via, ia, coisa ia e caía, né? Aquela montanha russa na minha vida que ficou aí quase uma vida inteira, até a constelação chegar e mudar os meus padrões, mudar a minha postura, né? Eu mudei minha postura diante da minha origem. Ali as coisas começaram a fluir. Aí, obviamente, tudo que eu tinha de outras ferramentas foram fazendo sentido e foram tendo efeitos mais duradouros, né? E aí eu fui evoluindo de fato. Então, assim, sigam sua intuição, ok? Vejam o que faz sentido para vocês, porque, né, tem milhões de ferramentas aí, mas assim, constelação, Enneagrama, para mim, são 2 ferramentas imprescindíveis na nossa vida. Porque uma organiza meu sistema de origem, organiza meu sistema familiar, me coloca de volta no meu lugar, né? Me mostra ali como eu faço para voltar para esse meu lugar que é único, é leve, é fácil. A hora que eu tomo meu lugar, estou firme, aí eu começo a olhar para mim como um todo, porque eu trago aí várias crenças limitantes, várias coisas pessoais, né? Paixões e virtudes da minha personalidade. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito de ser. E quando a gente consegue compreender o jeito que a gente funciona, o jeito que o outro, por exemplo, Patrícia, deve ser uma personalidade diferente da minha. Quando ela compreende, e a gente ali, ela e a filha dela, por exemplo, né? A gente consegue compreender como o outro funciona, as relações ficam muito mais fáceis e mais simples também. E quando eu entendo como eu funciono, eu começo a praticar em como evoluir em relação aos meus vícios de comportamento por conta da minha personalidade. Eu sou um tipo 4, por exemplo. Então, por exemplo, eu conhecendo o tipo 4, eu consigo ajudar melhor ao outro, né? Conhecendo os tipos, eu consigo ajudar melhor ao outro. Então, muitas vezes que as pessoas vêm constelar comigo, quando eu percebo que, às vezes, ali o que mais está impactando é a personalidade dela.
E aí eu falo, olha, além da constelação, urgentemente você precisa ver o enneagrama. Você precisa saber qual o seu tipo e se trabalhar em relação a isso, porque isso é uma das coisas que estão atrapalhando sua vida de fluir. Era uma coisa que eu falava muito para a Luísa, sabe, Patrícia? Que a Luísa era um 4 como eu. E a gente era muito parecida em muitas coisas. Então a gente, às vezes ela me trazia as coisas, eu falo, Lu, isso é do tipo 4, olha aqui, olha ali. Ah, tá bom, mãe, vou observar melhor. E é muita coisa, né, de reclamação, de não se sentir, às vezes, o tipo 4 é um pouco mais melancólico, um pouco mais depressivo. Então, às vezes ela me trazia coisas que eu falava, Lu, olha para o seu tipo, filho, estuda mais um pouquinho, dá uma olhada aqui. Aí indicava algum terapeuta, né, que pudesse ajudá-la. Porque às vezes a gente fica preso ali na nossa personalidade do tipo, e aí às vezes a gente também não consegue caminhar muito bem. Mas desde que a gente tenha o nosso sistema em ordem, é muito mais fácil a gente evoluir no nosso tipo. Porque né, a gente vai realmente, é uma espiral, né? E a gente vai evoluindo cada vez que a gente olha para dentro e a gente vai evoluindo. Às vezes a gente cai, mas aí a gente volta para cima rapidinho, porque a gente tem consciência, e assim a gente segue. Autoconhecimento não tem linha de chegada. Verdade. Você conhece, amanhã mais um pouquinho, amanhã você quer mais, e às vezes a gente entra numa gula também, que quer conhecer tudo ao mesmo tempo, também não adianta. É dar tempo ao tempo, tudo vai se assentando, a gente vai evoluindo conforme a nossa capacidade de entendimento. E cada um tem a sua, né? Sem exigir nada de ninguém. Cada um faz o seu. Se você acha que o outro precisa, é porque você precisa primeiro. Paty, agora vamos. Um beijo, meu Então, amor. Muito obrigada. Essa live fica gravada. Se você quiser compartilhar, compartilhe aí com seus amigos e quem você acha que vai gostar dessa live. Gente, depois que a gente desligar, dá um coraçãozinho também, que ajuda a gente no engajamento. Tá bom? E a comunidade é só entrar aí no meu perfil, na Bia Bio, ou no meu site, andreiboaba.com.br. Tem lá uma aba comunidade. É só se inscrever. É super simples, super rápido. Tá bom? Beijo, Paty. beijo. Beijo. Gratidão.